Tripulantes que precisam trabalhar em navios cargueiros passam por uma crise no setor. A burocracia e altos custos envolvidos na troca destes profissionais que estão a bordo são o principal motivo. Porto de Santos, o maior da América Latina. Por lá, se os cruzeiros turísticos estão parados, as operações que movimentam cargas continuam, mesmo durante a pandemia. Para que tudo continue funcionando, os tripulantes são essenciais, seja nas empresas ou até mesmo para que os mais diversos produtos cheguem aí, na sua casa. Por dia passam cerca de 700 desses profissionais aqui pela região. No entanto, muitas vezes, eles precisam ser trocados e isso tem gerado uma nova crise. O processo de troca de tripulação ele ocorre devido a problemas médicos que ocorrem com o tripulante que está embarcado no navio ou por uma questão de contrato, ok? Há uma instituição global de direitos trabalhistas que definiu que trabalhadores do mar, como são chamados, eles podem ficar no máximo 12 meses trabalhando em alto mar. Para marítimos jovens, esse prazo passa para 6 ou 7 meses, se eu não me engano, tá? Então, por força de contrato, quando se faz a contratação de um marítimo, esse marítimo ele precisa ser trocado no porto que ele estiver no mundo. Então, vamos imaginar um cozinheiro e um comandante que está em alto mar atracado no Porto de Santos. Acabou o contrato dele, é um chinês e um indiano. Precisa de um cozinheiro e de um comandante novo para colocar um navio para comer e para navegar. Então faz-se um processo logístico de saída de um tripulante lá da Ásia ou da Europa, traz eles para o Brasil, faz o processo de embarque deles, com diversas peculiaridades de clearance, de despachos e relacionamento com autoridades, faz-se o processo de embarque dele, faz o processo de desembarque e auxilia-se no processo de repatriação para que eles possam ir de volta para a casa deles, aonde quer que seja. Mas a burocracia tem atrapalhado este processo. O procedimento de troca de tripulantes durava cerca de 6 horas antes da pandemia. Agora dura aproximadamente 15 horas, algo que aumenta os custos e tira o trabalho destes profissionais. Foi o que aconteceu com o Fernando Marques. Ele é morador de São José dos Campos e teve que buscar um outro espaço no mercado de trabalho. Eu trabalho como tripulante de navio de cruzeiro, trabalho dentro de um shopping do navio e, infelizmente, com a situação da pandemia ter agravado, o nosso setor foi muito afetado, o setor de turismo, fazendo com que eu e outros amigos e conhecidos perdessem os empregos, né? E com tudo isso, eu iniciei procurando empregos novos aqui na minha cidade, porém no começo sem sucesso. E eu tive a ideia de me reinventar de uma outra maneira e eu comecei a vender queijos na rua. Ele lembra do último embarque que realizou e toda a dificuldade para a entrada no navio, em razão das grandes exigências para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Referente ao meu processo de embarque, eu recebi uma data de embarque para reembarcar, no caso, em 2020, no dia 12 de outubro, para poder embarcar na cidade de Brindisi, na Itália. E para poder embarcar teve todo um procedimento que eu tive que cumprir. Então eu tive que fazer uma quarentena em casa. Foi exigido o teste de PCR para mim, que é aquele que, né, testa no nariz e na garganta. Tive que apresentar esse teste no aeroporto aqui no Brasil e na Itália para poder entrar. Também tive que pegar um visto marítimo de trabalho no consulado italiano, na qual a minha empresa, né, mandou todos os documentos para eles poderem me fornecer esse visto. Quando eu cheguei na Itália, eu tive que fazer uma quarentena também no hotel de 2 dias. Lá também tive que refazer o teste PCR. Quando eu embarquei no navio, eu fui direto para minha cabine e lá eu fiquei durante 14 dias fazendo quarentena para depois ter o contato com meus amigos, né, tripulantes e os passageiros. E assim foi durante toda a minha estadia lá, né? Nós não podíamos descer nos portos, né? E quem fosse descer nos portos para alguma coisa tinha que ser uma ocasião muito séria, no caso para visita médica ou algo do tipo. O Leonardo é diretor de uma empresa que realiza as repatriações e troca de tripulantes junto às agências marítimas. Ele explica que desde abril do ano passado, o setor tenta se adaptar para melhorar o processo. Do início da pandemia até hoje, tenho certeza que mais de 5 mil, mais de 10 mil tripulantes já tenham sido trocados somente aqui nesse cais. Então, as autoridades elas se mobilizaram para viabilizar
o processo de troca aqui, mesmo com intempéries e com mudanças recorrentes, né? Naturalmente, por conta do deslocamento rápido para um aeroporto internacional e o principal do país, isso também possibilitou essa referência no processo de troca de tripulantes. Agora, a categoria enfrenta mais um problema. Com as mutações do coronavírus que surgem em alguns países, inclusive no Brasil, existe a possibilidade novamente de fronteiras serem fechadas.